Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nas próximas aulas a gente vai ver métodos para solução numérica de sistemas de equação lineares e matrizes inversas. Essa aula a gente vai ver os métodos triangular superior e inferior. É bem simples, né? Só para vocês pegarem a lógica disso e tentar programar depois no Octave, né? A gente vai ver sobre como faz essa programação depois, ok? Então vamos lá, né? Nessas aulas a gente vai ver aqui, como eu falei, a solução numérica desses sistemas. Só escolher aqui a cor. Serão apresentados o desenvolvimento dos algoritmos computacionais para calcular a solução única de sistemas de equação lineares através de métodos diretos de decomposição e eliminação. Métodos iterativos, esquemas numéricos, então a gente vai ver com calma isso aí, né? Hoje a gente vai ver o método direto usando o triangular superior e inferior, né? Posteriormente, apresentamos noções sobre o condicionamento de sistema. Vamos com calma, né? Então, primeiro considere o sistema linear, AX de igual a B, onde A tem as variáveis Azinho, né, I e J, com I e J variando de 1 até N. Né? Então, é quadrado esse sistema. Né? X igual a X de J, que é a transposta, né, de X de J. J varia de 1 até N. E B, né, é igual a B de I transposta com I variando de 1 até N, onde o nosso determinante de A é diferente de zero, né? A gente já viu essa nomenclatura aqui na outra aula, né? Então, como é que vai ficar nosso sistema? Eu vou ter um sistema de equações assim, A11 x1 mais A12 x2 mais, assim por diante, até A linha 1n, né? Linha 1, coluna n, igual a B1. Ok? Então eu tenho isso aqui, né? Onde B, né, seria o nosso o que iguala aqui, né? E o vetor que a gente está procurando solução é o vetor x. A21 vezes x1 mais, mesma coisa, A22 x2 mais A2n, faltou aqui o xn, né? Xn igual a B2. E assim por diante, até chegar no AN1, x1 mais AN2, x2, mais ANN, xn igual a BN. Né? Isso aqui foi o que a gente escreveu aqui em cima. Só estou representando de uma forma um pouco mais clara. Ok? Vamos lá, então. Na forma matricial, como é que vai ficar isso aqui, né? Matricial. Como é que fica essa matriz? Eu vou ter a matriz A11, A12, opa, coluna 1, linha 1, coluna 2, né? A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, ANN, ok? Vezes um vetor x, x1, x2, xn, igual ao meu vetor b, ok? B1, B2, Bn. Né? Isso aqui é bem tranquilo para vocês, né? Eu posso escrever também da seguinte forma, né? Da forma compacta assim. Somatório de j igual a 1 até n de a i j x j igual a b i, aonde o i é igual a 1, 2, até n, variando. Então, resolver esse sistema, o que a gente quer no final é achar o vetor x, né? Então, eu quero determinar um vetor x
que seja assim, x1, x2, xn, aqui transposto, né? Ok? Que satisfaça todas as equações simultaneamente, né? Esse é o objetivo de resolver um sistema de equações. Então a gente vai encontrar, né, ao longo da engenharia, vários sistemas de equação linear que eu tenho que solucionar. A gente vai precisar calcular dessa forma que a gente vai ver na disciplina? Não, né? Precisa entender a lógica, mas não precisa fazer dessa forma, né? Porque eu vou mostrar hoje no Octave que tem um método mais direto, né? Até para vocês tirarem a prova real, se o que vocês colocaram, programaram é realmente o que chega na solução, né? Então vamos ver, considere o exemplo para visualizar como fica a solução graficamente, né? Então vamos pegar um sistema simples aqui de menos x1 mais 2x2 igual a 3 e x1 mais x2 igual a 3. A gente tem esse sistema de equações lineares, né? Vamos ver qual vai ser a equação que eu vou encontrar aqui. Eu plotei um sistema simples, né? As duas aqui, ó. Eu tenho menos x1 mais 2x igual a 3 e eu tenho x1 mais x2 igual a 3. E eu encontro aqui o que satisfaz, né, o meu vetor x, onde eu tenho um x1 igual a 1 e um x2 igual a 2, que satisfaz as duas equações, né, desse meu sistema de equações. Então, a minha resposta vai ser 1 e 2, né, na intersecção entre as duas retas. Para um sistema simples desse, eu consigo visualizar graficamente. Se um sistema mais complexo, daí já fica mais complicado, né? Então, ao longo dessa aula, eu vou passando algumas definições, né? Definições matemáticas. Essas estão no livro, né? Para vocês depois poderem acompanhar. Vocês podem dar uma estudada complementar pelo livro. Definição 1. Dizemos que o sistema A vezes o x, né? O meu ax igual a b, que é o que a gente viu no exemplo passado ali, né? Como é que a gente trabalha com isso? Onde A igual a de j, onde ij varia de 1 até n, x igual a xj transposto, né? Isso a gente viu, essa definição, o sistema que a gente estava vendo. J igual a 1 até n e b de i transposto, né? De i variando de 1 até n, é consistente se apresenta pelo menos uma solução. Caso contrário, ele é inconsistente. Então a gente vai estar trabalhando com sistemas consistentes, né? Definição 2. Digamos que esse sistema é homogêneo se o vetor b de i transposto for zero, né? Então todos os valores de b for zero, né? O sistema homogêneo ele é sempre consistente, uma vez que o vetor nulo sempre é uma solução para o sistema. Procuraremos resolver, né, os sistemas aqui nessa aula, sistemas consistentes através de métodos diretos e interativos, cuja solução seja não nula, né? A gente não quer a solução nula ali. Para isso, a gente vai considerar sempre o vetor dos termos diferentes de zero. Então, a gente vai considerar sempre dos termos independentes, né? Que são aqueles termos que ficam no outro lado da igualdade. Vetor dos termos independentes diferente de zero. BI transposto diferente de zero. Para I igual a 1, n. Ok? Vamos então ver os métodos diretos, né? Considerando a mesma coisa, né? A x de b é um sistema de equação linear, onde a matriz dos coeficientes, a gente tem uma matriz A, né? E um vetor dos termos independentes b e determinante diferente de zero, ok? Então a gente considera isso. Um método direto ou exato para calcular o vetor solução é caracterizado por fornecer a solução exata para o sistema dado, se a gente descontar os erros provenientes do processo do algoritmo, né? De um equipamento computacional normal. Mas ele vai me dar de uma forma direta, né, a solução exata, ok? Então isso que a gente quer dos métodos diretos. Então vamos trabalhar com um sistema que a gente chama de triangular inferior, né? O meu vetor A eu estou trabalhando agora com L. L vai ser do lower, né? O inferior.
Então a gente vai depois ver o U, que é do upper, e o L do lower. E vamos manter essa nomenclatura porque depois a gente vai trabalhar com o sistema LU, ok? Então, L inferior, certo? A gente vai considerar inferior, né? Quando eu tenho isso aqui. Minha matriz L de x igual a B, né? A mesma coisa que a gente queria antes, né? Só porque antes era A de x igual a B, mas de forma genérica, agora a gente passou para L. As mesmas considerações, né? L tem que ter essas características, B e x também. Onde os coeficientes, onde a matriz dos coeficientes é triangular inferior. Isso é, os seus coeficientes L de J igual a zero, sempre que I menor que J. E L de II diferente de zero. Né? O que que isso vai me entregar? Vai me entregar um sistema de equações assim, ó, onde eu tenho L de 1 vezes x1. Daqui para frente é zero. Meu L 2 é zero. Né? Porque seria L de é igual a 1 e 2, né? 2, né? O meu J seria o 2. Então, sempre que o I for menor que o J, ela é zero. O I é menor que... Opa! O I é menor que o J, né? O 1 é menor que o 2. Então, sempre vai ser zero. E o LI é diferente de zero. Então, eu não posso ter zero na diagonal principal, né? Quando os números forem iguais, né? L22, L33, L44, isso não pode ser zero. Mas sempre que eu tenho um I, o primeiro número menor que o segundo número, vai ser zero. Então, eu paro por aqui. Paro por aqui. Não tem mais, porque daqui para frente é tudo zero. Vou botar o igual a B1 aqui. Bem distante, porque para não complicar o desenvolvimento, né? Meu L2, linha 2, coluna 1, x1, mais L2, 2, é diferente de zero, né? x2, mais, daqui para frente é tudo zero, né? 0, 0, aqui também poderia colocar mais 0, 0, aqui é tudo zero, igual a B2. Então, percebam, né? Que eu só tenho um triângulo na parte inferior de números. Parte inferior é tudo zero, né? Nessa minha matriz da L. Isso vai até o meu L, N1, X1, mais L, N2, X2, mais assim por diante, até L, N, N, Xn, igual a Bn. Então, esse é o sistema que eu estou escrevendo, ok? Onde esses casos específicos, onde eu tenho um triângulo de zeros na parte inferior, né, acima daquela diagonal principal, onde os números iguais eles não são zero, né, são diferentes de zero, então eu vou ter essa condição, ok? Para construir um algoritmo, né, que calcule a solução desse sistema, vamos pegar uma linha genérica, ok? A linha L I, I, linha I. 1, x, 1, mais L, linha I, 2, x2, mais L, opa, tô fazendo todos os L de um jeito, isso aqui vai acabar confundindo vocês, né? L, I, 3, x3, mais assim por diante, até o meu L, I, porque dali para frente, independência da linha, é zero, né? Dali para frente. Se for a última linha, vai ser NN, daí terminou. Daí não, aquele valor é o último e não tem mais nada de zero para frente. Mas numa linha genérica aí, eu posso fazer assim. XI igual a BI. Porque eu sei que acima disso aqui, o I mais 1 é zero. Né? Então a gente pode escrever como? Que o meu XI é igual a BI, eu isolei o meu XI, né? BI menos L I1 x1. De novo, eu usei o L errado aqui, né? Vamos manter um padrão. L de I1 x1 mais L I2 x2 mais até chegar no meu L I
a i menos um, né? Porque o meu L, I estaria aqui. Vamos colocar ele aqui primeiro. L, I, né? Então eu vou até o L, I menos um. X, I menos um. Eu joguei tudo isso aqui para o outro lado da equação, né? Deixei só isso aqui nesse lado. Joguei tudo com um sinal invertido, na verdade, aqui. Na verdade, isso aqui estava errado no livro, né? Tem que ter mais um parênteses aqui, se eu for fazer assim. Um sinal positivo aqui, né? Porque eu peguei toda essa parte aqui e joguei para o outro lado, com sinal negativo. Dividido, daí eu vou jogar esse meu L e I para esse lado. Então eu criei uma expressão para calcular o meu xi. Daí a gente vai ver que pode variar isso do 1 até o n, né? É um algoritmo que eu estou criando para trabalhar com isso. Então eu posso isolar meu xi e simplificar tudo isso que está escrito aqui da seguinte forma, né? Eu tenho B1, aqui não é um, hein, gente? Aqui é um i, né? Porque é um B genérico. BI menos o somatório de J igual a 1 até I menos 1 vezes não, somatório de L I J X J, né? Dividido por L I I. Ok? Então agora vamos escrever o algoritmo em si, né? Que é o que a gente vai depois tentar passar para o Octave. Algoritmo. Como é que ele vai ficar? Para a linha 1, onde o i é igual a 1, o que, que eu vou ter? Olhando aqui. x1, né? Estou substituindo. Problema técnico aqui com a câmera, pessoal. Então vamos lá. x1, né? Porque aqui eu estou vendo a linha onde o i é igual a 1. Igual a b1. J de 1 até i menos 1. O i é 1, né? Então eu não vou ter esse somatório, né? 1 menos 1 aqui, 0. Vai de 1 até um número anterior, né? Não faz sentido. Então, B1 dividido por L1, 1. Então, esse vai ser o meu primeiro termo do vetor x que eu estou buscando, que é o vetor resposta. Então, x1 vai ser B1 dividido por L1. A gente vai ver depois um passo a passo, vai ficar bem mais fácil de entender isso aqui. Mas eu quero construir o algoritmo porque depois é o que a gente vai usar para programar no Octave, né? Os outros, né, para i igual a 2 pontos n, 2 pontos a gente vai ver depois no Octave que é de 2 até n, eu vou fazer como? X i igual a, vou repetir aquilo lá, bi menos somatório, j igual a 1 até i menos 1, de L I J X J dividido por L I I. Perfeito? Então a gente vai pegar isso aqui depois para tentar programar no Octave. Então vamos por um exemplo, né? Um exemplo mais, forma mais prática de visualizar isso aqui. Daí vocês vão entender. Se eu tenho isso aqui, ó, 2, 0, 0, 1, 4, 0. Essa é a minha matriz L. 1, 1, 1. Vezes x1, x2, x3 igual a 2 menos 3, 0. Essa é a minha matriz L, matriz X, minha matriz B. Pessoal, para ficar bem claro o que é isso, meu sistema de equação é o seguinte: 2x1 igual a 2, 1x1
mais 4x2 igual a menos 3. 1x1 mais 1x2 mais 1x3 igual a zero, ok? Para ficar bem claro. Se o que a gente encontraria mais fácil, né, no sistema de engenharia, assim, seria, por exemplo, chamar o x1 de x, aqui eu chamaria de y e aqui z. Fica mais claro, né? Para visualizar. Então, eu poderia, onde eu encontraria um x1 igual a x, x2 igual a y, x3 igual a z. Ok? Então, esse é um sistema de equação linear, né? É isso que a gente está trabalhando, isso que a gente quer a solução. O vetor x, na verdade, é a solução para o x, y, z, nesse caso aqui. Ok? Então, vamos lá. Usando o algoritmo anterior, o que a gente vai ter? x1 igual a b1, L, 1, né? O que significa isso aqui? Deixa eu botar outra cor para ficar bem claro. Que eu peguei essa linha, é assim que a gente faz, vezes essa coluna, igual a esse valor, né? Não é assim que a gente trabalha, né? Com multiplicação de matriz. Isso está me dizendo o quê? Vamos lá. Isso está me mostrando que fazendo isso, né, eu chego nessa equação aqui. 2 vezes x1 igual a 2. Daí seria, na verdade, 2 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 0 vezes x3 igual a 2, né? Mas daí a gente corta. O que é o meu B1? Meu B1 é esse aqui, ó. B1. O que é o meu x1? Esse aqui, não, x1. E o que é o meu L11? Esse aqui, ó, L11, né? Então eu tenho essa equação aqui, na verdade, ela sai naturalmente se eu isolar o x nessa daqui, né? Porque esse meu 2 aqui é o meu L11, que está multiplicando x, e esse meu outro 2 aqui, na verdade, é o B1. Então, eu vou ter que x igual a B1 sobre L11. Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, se a gente começar a resolver daí para frente, do 1 para baixo, eu sempre vou conseguir depois resolver. Eu vou ter uma linha de raciocínio nesse caso de inferior, né? Que eu vou sempre conseguir resolver, né? Olha só, por exemplo, o meu x2, seguindo o algoritmo, ele vai ficar como? B2 menos L21 x1 dividido por L22. O que eu fiz? Eu peguei essa a segunda equação que sai daqui, né? E isolei o meu x2. Que faltou 2. Meu x2, né? Se eu escrever essa equação, vamos mudar a cor aqui, em termos das variáveis, né? Em vez de substituir os valores das variáveis, eu vou ter aqui. Esse aqui vai ser o meu L21, L21 vezes o meu x1, mais o 4, o que ele é? O meu L22, né? Mais L22x2. O L23 é 0, multiplica pelo x3 é 0, não aparece. Igual a meu B2. Porque eu peguei, né? Vamos botar um verde aqui. Linha vezes coluna, igual como eu peguei a segunda linha, igual a esse meu segundo termo. Ok? Então, esse aqui vai ser igual ao meu termo, que é o meu B2. Se eu isolar o meu x2, que é o que eu quero saber agora, como é que vai ficar? x2 igual a b2 menos, jogo isso aqui para o outro lado, né? L21x1 dividido por L22. É isso aqui, né? Que eu obtive. É a mesma coisa.
E eu sei tudo que está no lado direito da equação. Eu não sei qual é o x2, mas eu sei o que é o b2. B2 é um número, né? Tá na minha matriz B ali, dos independentes. Eu sei que é um número. Eu sei o que é o L21, porque toda a matriz L eu sei o que é, são números também. E o meu x1 eu descobri no passo anterior. Então, entendem? A gente vai criar um sistema onde passo a passo eu vou descobrindo um x a mais e jogando para baixo. Ok? Então, eu vou jogando para baixo e eu consigo resolver isso aqui. O meu x1 é 1. Eu obtive já a resolução disso aqui. Então, substituindo, vou botar no azul, né? Já manter o padrão aqui. Substituindo aqui, eu vou ter o quê? Igual a B2 é menos 3. Nossa, 3 ficou horrível. Menos 1 vezes o meu x1 é 1. Meu L21 é 1, né? Só porque tem um sinal do menos aqui. E meu x1 é 1. Dividido por L22, o que é o L22? 4. Tá, a resolução disso é menos 1. Ok. Então eu vou lá para o x3. X3 eu não vou nem desenvolver, né? Esse aqui, se vocês quiserem fazer depois, essa última linha aqui, isolem ela. Só para entender a lógica que está acontecendo, né? Meu x3 vai ser igual a b3 menos L31 x1 menos L32 x2 dividido por L33, que vai ser igual a 0 menos 1 vezes 1 menos 1 menos 1 dividido por 1 igual a 0. Meu vetor solução vai ser 1 menos 1, 0. Ok? Tranquilo, né, gente? Então vamos trabalhar agora com o sistema triangular superior. É a mesma coisa, mesma definição, só que agora a parte de baixo fica cheia de zeros. Ok? Então considere u de x igual a y, né? Só porque em vez de usar o L ou usar o A, que nem a gente usava, a gente está usando o U de upper, né? Então é superior. U de x igual a y, daí eu tenho a definição dela, né? Um sistema de equação linear onde a matriz dos coeficientes é triangular inferior, isso é, aqui é superior, né? Aqui eu escrevi errado, gente. Superior. Os seus coeficientes U de J igual a zero sempre que I for maior que J. Agora inverteu, né? O 1, o I é igual a J, né? É diferente de zero. Então tá bom, porque eu disse aqui, ó. Quando é igual, quando são dois números iguais, é diferente. O 2, 2, né? O J é maior que o 1, que o I. O 2 é maior que o 1. Então, ela é diferente de zero. Ela vai ser zero quando o primeiro for maior que o segundo. Então, isso vai acontecer do 2, 1 para frente, né? Então, eu vou ter o sistema assim, ó. U11 x1 mais U12 x2 mais assim por diante, igual a B1. Ah, espera, essa primeira eu tenho que colocar o N, né? Só para ficar bem claro, que ele vai até o N na primeira linha. Mais U1N xn igual a B1. Daí aqui embaixo eu tenho um zero, mais, né? U22 x2 U2n xn igual a B2. E assim até eu chegar no UNN xn igual a Bn. Ok? Mesmo raciocínio, só porque é o contrário. Agora. Então vamos pegar aqui construir um algoritmo genérico disso aqui, né? Se eu pegar uma linha genérica, eu vou ter U, I, X, I, mais U, I mais 1, né? Tô aumentando aqui, vezes X, I mais 1, sim por diante, até eu chegar no U, I, N, X, N, igual a B, I.
ok? Na forma compacta, isso aqui vai ficar como, né? Mesma coisa, eu vou isolar o meu xi aqui, eu isolo ele, jogo tudo que está aqui para o outro lado da equação, né, com o sinal trocado, e divido por isso aqui, né? Eu jogo isso aqui dividindo por outro lado. Então eu vou ficar com xi igual a... No outro lado eu vou ter o meu bi, né, que vai manter, menos o somatório que tenho aqui dentro, que ele vai representar assim. J igual a i mais 1 até n, u e j, xj. Isso aqui é só a forma de representar todo esse somatório que tem aqui dentro, tá, gente? Dividido por u e i. Então vamos escrever o algoritmo disso aqui. Nessa aula a gente vai resolver a inferior, eu vou querer que vocês façam a superior para mandar depois, no Octave. Tá? Vamos deixar em vermelho mesmo. Eu tenho que o meu xn vai ficar igual a pn unn. Esse valor eu consigo obter de cara, porque a matriz B, o vetor B é de números, né? Eu sei quais são. E a minha matriz NU, quer dizer, é de números também, então eu sei quais são todos os números de U e todos os números em B. Isso são as condições que são me dadas, né? Daí depois eu tenho que aqui é para I igual a N, né? E para I igual a N... Deu outro corte aqui na câmera, né? N menos 1, vírgula. Tá caindo isso aqui. N menos 2 até 1, né? Variando de n menos 1, n menos 2, até chegar em 1. E eu vou ter o quê? X de i igual a bi menos somatório de j igual a i menos 1 até n, de u de ij, xj, dividido por u de i. Ok? Então vamos fazer um exemplo. Exemplo bem simples. Né? Eu não vou nem me delongar tanto que nem foi no outro. Vamos ver. 3, 1, 0. 0, 2, menos 1. Eu falei que na diagonal principal não pode ter o 0, mas aqui pode, né? 0, 0, 3. Então eu tenho esse triângulo embaixo de zeros. Então eu tenho a caracterização da triangular superior, né? Da upper. Então vamos lá. x1, x2, x3 igual a 4, 2, 0. Usando o algoritmo, eu vou começar pelo n, né? x3 igual a b3, u3, 3. O que é isso, né, gente? Deixa eu botar outra cor, para ficar bem claro. Peguei a terceira linha, vezes esse vetor x igual a isso aqui, né? É onde eles se encontraram, né? Eu tenho aqui uma linha e eu tenho a coluna respectiva aqui, né? Eles se encontram nesse ponto aqui, ok? Meu x3 vai ser então, deixa eu botar aqui, b3 o que é? 0, né? Então ele vai ser 0. O 0 dividido por 3 é 0. X2 igual a B2 menos U2, 3, X3 dividido por U2, 2. Igual a 2 menos 1 vezes 0 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 1. E o x1 vai ser igual a b1 menos u1, 2, x2 menos u1, 3, x3 dividido por u1, 1. Isso aqui vai me dar igual a 1.
Então, meu vetor solução vai ser 1, 1, 0. Transposto por quê? Porque na verdade ele é uma coluna, não é uma linha, né? Então eu transformei ele aqui, eu tô apresentando o resultado numa linha. É por isso, né? Tem que tomar cuidado com isso na hora de fazer as contas, né? Então, assim, uma observação. Sabendo que o esforço computacional de um algoritmo é a quantidade de operações elementares que ele precisa para calcular a solução, né? Elementares, soma, multiplicação, o básico. No caso da solução de um sistema triangular superior ou inferior, de ordem n, o esforço computacional dos algoritmos é n ao quadrado. Ok? Então, na solução de sistema de equação linear da ordem n igual a 10, cuja matriz de coeficientes é triangular superior ou inferior, estão envolvidas 10 operações de divisão, 45 operações de multiplicação e outras 45 operações de adição, ou subtração, né? Então, um esforço computacional de aproximadamente 100 operações elementares. E o tempo dessas operações é muito pequeno, é muito rápido o computador calcular isso, multiplicação, soma, né? É muito rápido. Então ele consegue fazer essa solução, ele consegue achar muito rápido. Então é interessante, a gente vai ver, né, futuramente transformar nossos sistemas para triangular inferior ou superior, para conseguir achar essa solução. É mais rápido dele solucionar dessa forma, ok? Então eu vou fazer um exemplo mostrando como seria programar o primeiro exemplo da aula em Octave. Então vamos lá. Então, pessoal, eu abri aqui o Octave, né? Então aqui eu tenho a interface do Octave. Deixa eu mexer aqui um pouquinho para vocês verem, né? Aqui ficam as coisas abertas. E daí eu tenho na janela eu vou vir e vou criar um novo aqui, ó, uma nova tarefa lá em cima, né? Nesse branquinho aqui, essa folha. Bom, depois a gente vai salvar ele para dar um nome, né? Deixa eu salvar para dar um nome aqui. Ok, daí eu criei um novo, vim no arquivo, salvar e eu vou salvar aqui no desktop como inferior. Gravei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é ver o que a gente vai programar. Então, tá aberto aqui o sistema triangular inferior. O que a gente quer é esse algoritmo. A gente vai ter um algoritmo para a linha 1 e depois a gente pode fazer manualmente um genérico para as outras linhas, né? E o exemplo que a gente vai fazer, deixa eu só botar aqui, ele vai ser esse aqui, ó. 200, 140, 111. Com o resultado 2 menos 3 e 0. Opa, tô com a câmera na frente, né? Essa matriz aqui, né? 200, 140, 111 e o B vai ser 2 menos 3 e 0. Então vamos lá. É o do exemplo. Qualquer dúvida vocês voltam no exemplo, abrem um PDF aí no exemplo, né? Vamos programar isso aqui. Então, primeira coisa que a gente faz, né? Eu posso escrever textos usando entre aspas, que daí não vão afetar a programação, né? Então, a gente vai escrever nessa linha, esse editor aqui é onde a gente vai botar todo o código para funcionar. Então, eu vou escrever aqui, triangular inferior, né? Depois tem umas coisas que eu faço que é bom botar para limpar o que já tinha armazenado, porque às vezes tu vai usar uma variável e se essa variável já estava armazenada, ela pode usar esse valor, né? E pode complicar aí a conta. Então a gente limpa tudo, faz um clear. Quando coloca um ponto e vírgula, ele não vai aparecer na linha de texto depois. Quando eu botar para rodar, vai aparecer um histórico de comandos, né? Se eu não botar o ponto e vírgula, aparece nesse histórico. Se botar, não aparece. Então eu ponho o ponto e vírgula para ficar um pouco mais claro. CLC, né? Um clear limpa tudo. CLC eu acho que é o clear screen, né? Ele vai limpar a janela, a tela, para não ficar poluído. São dois comandos que eu coloco. Então vamos criar primeiro uma matriz lower, a matriz L. Como é que ela vai ser? L igual a... Matriz eu ponho entre conchetes. Separar vírgula, eu separo os termos na linha. Ponto e vírgula eu mando para a coluna de baixo. Ok? Então como é que ela vai ser? Ela era na primeira linha 200. Então vou botar 2,0,0. Ponto e vírgula. Agora eu estou escrevendo a segunda linha. Segunda linha é um 1.
4, 0. Ponto e vírgula, terceira linha. 1, 1, 1. Aqui eu escrevi a matriz. Eu não vou nem colocar um ponto e vírgula depois, deixa ela assim, tá? Vamos então, para vocês verem o que acontece se deixa assim, né? Vamos então escrever a nosso vetor B. Ele, dessa forma, ele vai estar como uma linha, né? Então a gente vai ver depois quais são as complicações disso, ok? Então meu vetor B vai ser como? 2 menos 3, 0, né? Aqui eu vou botar um ponto e vírgula para deixar. Então eu posso começar a escrever isso aqui de formas diferentes, né? Vamos fazer da forma mais simples. Primeiro eu vou querer achar um vetor x grande aqui. Eu parei para dar uma organizada aqui, né, gente? Então, tirei umas coisas que não precisava. A primeira forma que eu vou botar é a mais básica, né? Uma operação, eu criei aqui um x, vamos botar vetor x1, né? Que vai ser a primeira solução. Que daí é usando o próprio software para fazer essa conta vetorial. Eu tinha que L vezes x1 igual a B, eu mandei o L dividindo para o outro lado, mas eu tenho que botar aquele aspin ali para dizer que é transposto, né? Então x1 igual a B dividido pela transposta de L, né? Daí eu mando rodar. Às vezes ele dá um aviso, mas daí põe só change director ou add director, alguma coisa assim, ele vai dar certo. E aqui ele deu, né? x1 vai ser um vetor 1 menos 1, 0. Foi a solução que a gente achou no exemplo, né? Tudo bem, mas esse jeito eu não quero que vocês resolvam. Eu quero só. Isso aqui serve para vocês terem uma garantia de que acertaram. Eu quero que vocês programem linha a linha. Então, uma forma seria, né? Vamos até apagar isso aqui para não confundir. Ou colocar isso aqui x verificação, x verificação. E vamos criar então um algoritmo para resolver isso aqui. Uma forma seria assim, eu tenho que achar qual é o tamanho do n. Então eu vou escrever n igual a size, que o número n vai ser o tamanho total, né, do meu vetor L. Na verdade o L ele é quadrado, né, então não faz, tanto faz. Se é ou o número total de linhas ou de colunas, tanto faz. L igual a size de n igual a size de L, 1. Então eu peguei aqui as linhas de L, né, coluna 1. Ok? Então, ponto e vírgula. Aqui eu consigo daí obter uma variável esse programa ele sempre vai lendo linha, 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 resolvendo as linhas, né, que eu estou escrevendo. Então ali eu obtive um valor de n, que eu vou usar depois no algoritmo, né? Então eu venho aqui, x1 igual a b1 dividido por L1,1. O que eu fiz? Eu escrevi isso aqui, ó, x1 igual a b1, L11, né? Escrevi da mesma forma que está ali, gente. Só porque ao fazer isso, como eu criei uma matriz L, um vetor x, um vetor b, eu estou puxando essas informações, né? No software. Então aqui ele vai pegar, ele vai x1 eu não sei, ele vai achar, né? O primeiro valor que eu ponho antes da igualdade é o valor, é uma variável nova que eu estou criando ali no sistema. Então x1, essa variável, vai ser igual a b1, que ele já sabe, porque eu defini aqui qual é o meu vetor b. E L11 ele sabe porque ele consegue obter aqui dessa matriz, né? Então isso é bem tranquilo. Aqui eu consegui obter então a primeira linha. Como é que a gente vai obter dali para frente? Eu posso fazer manualmente? Posso. Quero que vocês façam manualmente? Não. Eu quero que vocês achem um algoritmo para fazer isso. Então, uma forma é o for. Então, for, o que significa? For i igual, eu criei daí uma variável i igual a 2 pontos n, porque o 1 eu já fiz, né? Então, ele vai pegar do i igual, ele criou uma variável nova chamada i,
de 2 até o n. No caso, o n é 3, né? Então ele vai pegar o 2 e o 3. Ele vai fazer o que eu programar ali embaixo, né? Se o n fosse 100, ele ia fazer do 2 até o 100. 2 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7. Ele ia fazer, né? Então, for i 2.n. Daí eu vou programar aqui dentro e eu vou encerrar, né? Para não esquecer de encerrar depois. Então, eu sempre faço isso. End. Eu encerro aqui, tá? Então, o meu for ele tem um início e tem um end. Tem um final, né? O que eu vou programar? Eu vou programar exatamente o que está aqui, ó. BI menos o somatório de LJ vezes XJ. Do J igual a 1 até I menos 1. Essa parte de cima. Depois eu divido por L e I. Ok? Então vamos lá. X, que eu quero achar, né? São os outros X e I. Ele vai começar no 2. Um eu já fiz ali em cima, eu fiz manualmente, né? Para não dar complicações. Então, dali para baixo eu vou fazer do 2 para frente. Se fosse uma 100 por 100, ia achar os 100 valores. Ok? Então eu quero que vocês programem isso aqui, né? Xi igual a, abre parênteses, né? BI, né? Que é o que a gente viu, menos L. I, vírgula, né? Linha, vírgula, qual é a coluna que eu vou botar? 1, 2 pontos, I menos 1. O que esses 2 pontos diz? Que ele vai pegar um L de I, né, de 1 até I menos 1. Ok? Até um valor I menos 1. O 2 pontos quer dizer que ele vai pegar toda essa extensão. Ok? Pro I, né, para a linha I. Então, se eu estou trabalhando com I igual a 2, ele vai pegar L2, vírgula, de 1 até 1. Né? Então, ele vai pegar L2, 1. Vamos ver se é isso que acontece aqui. Para a linha 2, x2 igual a b2 menos L2. O j ele vai de 1 até i menos 1, né? O i é 2, 2 menos 1. Então ele vai só ficar no 1. Então, realmente, meu segundo termo ele só tem um termo na somatória, que é o L21, né? Que a gente viu aqui, ó. L21, né? Se fosse o terceiro termo, ele ia pegar o L21 e o L22. Porque esse ponto e vírgula diz que ele vai fazer daquele ponto, do 1 até i menos 1, né? Então, se o i fosse 3, ele ia fazer do 1 até o 2. Se o i fosse 4, ele ia fazer do 1 até o 3, ok? Acabei parando a gravação aqui sem querer, vamos continuar então. Então, essa linha tá ok, né, gente? O que eu vou fazer depois é um jeito mais fácil de entender o passo a passo, ok? Daí a gente é o jeito mais engenharia, né? Que a gente usa mais a gambiarra, vamos dizer assim. E funciona, tá? Se funciona, não é estúpido, né? Se parece estúpido, mas funciona, não é estúpido. Então eu tenho aqui o L, mas aí eu tenho que multiplicar por x, né? Pelo vetor x. O x eu também vou fazer assim. X de 1, 2 pontos, i menos 1, transposto. Ok? Dividindo agora por L de I, vírgula I, né? Que é o que a gente viu. Então aqui eu escrevi o que eu precisava. Vamos ver se funciona. É só isso, gente. É só isso. A gente terminou de fazer o método da lower aqui, né? Triangular inferior. X de verificação. Opa, deixa eu ver o que deu de erro aqui. Pessoal, encontrei o que eu estava fazendo de erro aqui. É porque não é ponto aqui, né? Vírgula. 1,1. Ok. Vamos ver se vai dar certo agora. Aqui deu, ó, né? Olha só, o x me deu um vetor 1 menos 1, 0. É a mesma coisa que o vetor x verificação, que é usando o próprio software para fazer a conta, né? Então, o x deu certo. Outro método que a gente pode tentar, né? Agora que vocês já pegaram esse aqui, né? Salvem esse aqui na cabeça, né? Ou pausem o vídeo e repitam esse para testar. Vamos fazer um outro método, ok?
Ah, mesma coisa. For, né? I igual a 2 pontos N, né? Mesma coisa que a gente tinha feito antes. E eu vou encerrar aqui, end, ok? Então eu tenho aqui dentro. Eu vou criar um somatório. Uma variável somatório. Que daí a gente vai fazer manualmente aquele somatório. Esse aqui, ó. Esse somatório, né? A gente vai fazer termo a termo. Opa. Termo a termo daquele somatório. Ok? Então vamos ver como é que fica isso aqui. Ah, acho que eu sei porque que eu parei a gravação. O Alt Tab. Tá, o somatório igual a zero. Então eu vou botar aqui for, vou criar um outro for. E uma variável j agora, né? J igual a 2 pontos. Agora eu estou fazendo manualmente aquilo que a gente viu. I menos 1, né? Ali dentro do algoritmo tem um J. Então eu estou criando um outro J. E esse J é usado só no somatório, para somar os termos. Então eu estou criando esse outro somatório aqui dentro. E aqui eu tenho daí um end for. Que ele já criou sozinho aqui para mim, né? Tudo bem. Então esse primeiro for, o primeiro for termina lá embaixo, né? E o segundo for termina nesse end for. Daí eu vou fazer o quê? Eu tenho somatório igual ao somatório. Por que que eu faço isso? Porque dentro desse for ele vai ficar somando, né? Por exemplo, o meu i é 5. Ele vai pegar j de 1 até 4, i menos 1, né? 4, 5 menos 1, 4. De 1 até 4, ele vai ficar somando o próprio valor do somatório. Daí depois disso ele sai desse loop. E quando ele começa o loop lá em cima do outro i, ele zera esse somatório de novo. Então, para cada linha aí que eu estou fazendo, ele zera esse valor, essa variável somatório, e realiza o somatório. Depois ele zera de novo, realiza o somatório. Para cada i, ele vai fazer isso. Entenderam? Por quê? Porque se eu ver aqui, para cada xi, ele tem que fazer um somatório diferente. Então, para i igual a 2, um somatório. Para i igual a 3, outro somatório. Então, dessa forma que eu estou fazendo, ele vai resetar os somatórios quando sair de um i para ir para o outro. Espero que vocês tenham entendido. Se não, gastem um pouco aí de neurônios olhando isso aqui com calma, tá, gente? Igual a mais, né? Somatório igual a somatório, mais. Então, ele vai estar sempre... Eu vou escrever agora um termo com J. Então, ele vai ficar sempre somando esses termos até finalizar a linha de J's ali que ele quer. L de J, não, de IJ, vezes X de J, ponto vírgula. Né? Só isso. Ok? Daí depois que sair disso aqui, eu vou achar o x2, o x, quer dizer, o xi. X de i igual a b de i menos o somatório. Né? Esse somatório ele vai ficar somando dentro do loop até ficar um valor que resulta realmente do somatório. Depois ele vai para achar o meu xi. Daí, quando ele for para achar o x, o outro xi, o próximo, ele zera esse somatório, faz de novo ele, joga para o de baixo. Né? Então, tentem fazer isso, esse raciocínio, né? Para chegar nessa lógica. Dividido por L de I. Ponto, vírgula. Vamos ver se deu certo. X, tá aqui, ó. Né? Tá aqui. X novo é 1 menos 1, 0. Vamos botar outro, um x2 aqui, só para ver se ele não estava com o armazenado do anterior, né? Como eu botei clear e CLC, ele não, era para ele apagar tudo, mas só para garantir. X2 está aqui. Opa. O que faltou aqui? Ah, faltou aqui o x2. 1 menos 1, 0. Perfeito, gente. Então a gente trabalhou com
três métodos: o cálculo direto pelo software, um método que é bem mais ali o que o livro passou, um pouco mais trabalhado, que daí ele faz o somatório já dentro de um único algoritmo ali, uma única linha, e outro método que eu crio um vetor para somar, para fazer essa somatória. Então eu quero que vocês peguem essa parte de programação, hein, gente? Isso aí é importante na disciplina, certo? E o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Depois a gente vai ver os métodos de decomposição, eliminação gaussiana. Deixa eu jogar para cá, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.